Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso videocast. Eu sou a Larissa aqui da Equals, cuido da área de negócios, e hoje a gente vai falar sobre a importância da ciência de dados no mercado financeiro. Eu sou o Peter aqui da Equals também, cuido da área de produtos, e com o avanço das tecnologias, a gente tem cada vez mais esse tema como necessário para a gente discutir no nosso dia a dia. Então é bastante importante, providencial para o momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que eu queria falar um pouquinho, fazer uma introdução aqui antes da gente aprofundar. Olhando para a tecnologia, né, onde a gente está agora, queria fazer um convite aqui, bem rápido, para a gente falar sobre a cultura analógica, né? Então, a gente vem, acho que em algum momento, né, da nossa vivência aqui, a gente teve uma primeira onda, vamos chamar assim, de inovação nesse sentido de dados, que foi o Excel, né? Então, onde todo mundo pôde fazer esse trabalho aí, de reunir máximos de informações e trabalhar esses dados ali no Excel, né? Então, é muito comum e é muito comum a gente ver ainda essa tratativa de dados aqui dentro do Excel, né? Mas a gente acha que isso é um perigo, né? Porque a gente ainda está falando ali de um trabalho exaustivo manual, né? Uma inserção completamente manual e um trabalho ali de alguém que fica todo dia fazendo input, alimentando, né, uma ferramenta ali que é pouco automatizado, vamos chamar assim, né? Isso piora com a quantidade de dado que a gente tem hoje, né? Bom, por falar nisso, acho que um dado importante aqui que eu fiz da lição de casa. Então, a gente tem aqui, né, um estudo divulgado pela Ernst Young, 59% dos recursos hoje que estão alocados no financeiro estão trabalhando em processos manuais. Imagina você, com todo isso de dado, você colocando tudo isso de linha a linha numa planilha de Excel, e você fazendo toda essa análise sem erro efetivamente. É bem possível, né, que não aconteça algum erro. E o Excel não vai dar conta. Não vai dar conta. E aí, se a gente for pensar, né, um outro estudo aqui que eu olhei também, diz que 63%, né, o crescimento de dados é 63% ali, em média por mês nos departamentos. Ou seja, tem todo mês chegando um volume de novos dados, novas informações gigante, né, e aí isso, para tomada de decisão, para tratativa de dados, começa a ficar um pouco desafiador, né? Vamos chamar assim. E acho que, e aí um outro ponto, né? Será que os profissionais estão preparados para isso? Se sentem capacitados, né, para tratar esse alto volume de dados? Né? Então, pensa que 63% se acordou, do outro dia tem 63% de novos dados. Será que a gente está preparado para isso? Esse é um questionamento válido. A gente não sabe se o profissional está preparado, se as empresas estão preparadas, e a gente vê cada vez mais o mundo indo numa linha de dado não é só mais informação interna, a gente também consegue vender e estruturar, virou um valor físico mesmo, monetário ali, tangível para a gente conseguir colocar isso como produto para fora. É o que todo mundo fala aí, data is new oil, certo? Dados é o novo petróleo, né? Então é muito rico que tem ali. E vamos entender um pouquinho, né, como que a gente tem ali, explora, como é que a gente consegue entender melhor essa ciência, como que a gente aprofunda e como é que a gente olha para esse tema aí tão importante de forma diferente. O primeiro ponto que eu queria convidar aqui a gente a conversar é a tomada de decisão embasada e fundamentada. Então, tão importante quanto ter os dados é trabalhar, né? É olhar a qualidade desse dado. Então, acho que hoje a gente tem uma diferença, né, muito grande quando a gente olha para dado e como que a gente se organiza com eles, né? Então, acho que o primeiro passo importante é qualificar, né, esse dado, não só quantificar, e qualificar ele bem para que a gente consiga entender, colocar cada um na sua caixinha, né, fazer ali com que esses dados se conversem e nos contem alguma história. E um ponto importante aqui também que eu venho observando, né, muito falando com os nossos clientes aqui, e com o mercado de forma geral, é que anteriormente a gente tinha, né, uma característica de tomar decisões em dados passados, né? Então se reunia um dado de um certo período passado, então vamos reunir aqui um dado de um ano atrás, vamos entender esse comportamento e aí a gente toma uma decisão base do que a gente espera para o futuro. Que nesse caminho você já está um ano, né? Passado, né? Então tá um ano ali sem entender o que aconteceu, então muito provavelmente sua decisão ela não vai estar ali
num presente, né, o que está acontecendo agora, ainda mais olhando para a tecnologia e para dado que muda constantemente, né? Então, acho que a peça fundamental, tá? Na minha opinião, eu quero ouvir a tua, é essa diferença de timing de análise. Então, a gente pode ter a condição hoje de tomar decisões antecipadas. Então, eu consigo olhar hoje o que está acontecendo na minha operação hoje e já prever, né, os próximos ciclos antecipada de forma preditiva, que é uma palavra que eu tenho gostado bastante. Usar dado preditivo, eu acho, e eu concordo 100% com você, o mundo está cada vez mais indo nessa direção. E muito pelo cenário atual que a gente vive. O mundo, ele muda muito rápido. Então, se a gente ficar focando só no passado, a gente não vai conseguir ter uma análise de dado efetiva para o futuro. A gente precisa ter essa previsão. Como que a gente tem um lançamento de uma rede social nova que vai impactar em todo o mercado, saindo de tempos em tempos, e a gente não tem uma análise com um período curto ou com uma predição maior com relação a tudo isso em todo o cenário. A gente acabou de sair de uma pandemia. A partir do momento que a gente sai de uma pandemia e a gente não esperava aquilo, como que a gente usa um dado de passado, que era um cenário que estava extremamente diferente do cenário atual, sem a gente considerar essa predição, esse cenário futuro? Então, isso se torna cada vez mais importante, a gente construir um banco e algumas ferramentas de análise efetivamente para a gente dar conta da quantidade de dados e do cenário que a gente quer de futuro. E essa predição, ela precisa ser tomada com mais cautela. Existe aí um cenário muito complexo que é como que a gente faz a regra preditiva. A gente precisa ter métrica para isso. A gente precisa estudar como chegar nesse lugar. E aí eu vou destacar a importância de dado confiável. A gente tem ali, muito comum ver no mercado, falar, eu vou lá, eu vou buscar essa informação, eu tenho ali, eu entro em diversos caminhos para ter aqui esse dado, né? Mas acho que é importante você ter, né, um parceiro que consiga te fornecer um dado extremamente confiável, né, extremamente lastreável, que é o que a gente, né, usa bastante aqui, o dado confiável, ou seja, o dado que está realmente certificado que ele existe, que ele, né, não teve nenhuma intervenção, até para que você consiga detectar fraude, atividade ilegal no meio desse caminho, né? Acho que a gente ganhou, né, uma possibilidade de não só olhar para comportamento, né, e predizer o que a gente tem ali, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Você falou muito bem aí da pandemia, né, que é um cenário que, imagina se a gente faz o que eu falei aí em cima, né, então eu vou usar o dado lá do passado para entender o que eu vou fazer no futuro. Não tem tempo para isso, né, é o que está acontecendo agora, eu preciso reunir uma quantidade muito grande de dados para olhar para o futuro, né, então acho que tem alguns métodos que a gente consegue, alguns exemplos muito claros que a gente dá. Você falou muito bem. E aí, na pandemia, tomou-se decisões muito rápidas, né? Porque precisou-se. Então, tivemos empresas que não eram, né, não tinham uma cabeça voltada para aquele comportamento e se viu do dia para a noite precisando fazer isso, claro, por um motivo muito maior, né? Mas o dado tá aí e ajudou completamente. E eu vou dizer que tem comportamentos, né, que não morreram, eles continuaram, porque o dado tá dizendo que ainda faz sentido, né? Mesmo que a gente tenha voltado ali para um outro cenário, né, econômico, comportamental e assim por diante. Então, isso é muito importante para que a gente realmente consiga cada vez mais, é o que você falou, né? Além de ter o dado, uma regra, né, que que faça sentido para o meu negócio, que faça sentido para a minha equipe, para a minha área, né, para eu encaixar o que eu vou fazer nesse sentido. E aí eu vou fazer um vínculo que você falou agora com um pouquinho do que a gente comentou no começo. Como que a gente consegue esse dado também? Cada vez mais a gente vê empresa que antes era muito focado em serviço especificamente, e acaba que o serviço ele não traz uma receita tão grande mais para ela, ou ele não tem uma inovação tão grande para acontecer naquele mercado. A gente já disruptou aquele mercado como um todo, e agora a gente tem essa nova fonte de receita que é o dado. Eu tenho uma abrangência e uma quantidade de dado muito grande internamente, por que eu não consigo suprir isso em outras empresas, uma necessidade de outras empresas usando a minha base de dados? Então, acho que o mercado e as tendências de linha de precificação de dado mesmo, ele acaba ficando cada vez mais recorrente na oferta de cada uma das empresas. A gente vê aí, e isso é um ponto público, o Uber como uma dessas empresas, como que a gente faz uma movimentação de mercado e uma estrutura melhor para fazer toda uma gestão na cidade especificamente, com base em dados do Uber, com base em dados do Waze, e essas empresas tendo uma linha agora de receita que muitas vezes eles não tinham, para poder
suprir a necessidade de outras empresas e até do Estado. Como que o Estado também aproveita com relação a tudo isso? Eu acho que é incrível esse link que você fez, porque são empresas, né, e lugares que não nasceram para ser uma empresa de dados, nasceram para ser uma empresa de serviços, né? Então, acho que conecta um pouco com o que a gente vem vendo aqui também um pouco no nosso cenário, né, de que a gente também tem uma quantidade de dados absurda, muito grande. E como que a gente consegue ajudar nas decisões, né? Como que eu consigo dizer se aquela operação está fazendo sentido, é mais barata, não é mais barata, né? Se você tem ali um risco muito grande de acontecer algum evento que você não estava esperando com aquela operação. Então, eu acho isso fenomenal, assim, incrível, porque a gente vê empresas que não são, né, empresas de dados pura, olhando o que eu acabei de falar, né? O petróleo dados é o novo petróleo, né? Então, como é que eu monetizo isso? Como é que eu realmente ajudo o mercado? Como é que eu ajudo o cenário? Como é que eu ajudo a economia? Tendo ali uma base de dados gigantescas. E eu acho que o Waze ali é um lugar em que ninguém mais vive sem, né? Então, ele tem ali uma capacidade de ser preditivo gigante, né? Porque ele é baseado em uma grande quantidade de dados e aí ele consegue te dar o melhor caminho para seguir. Então, acho que esse é um caminho que eu acredito bastante. E aí, olhando para esse tópico, tá? Acho que é um ponto bastante importante. A gente falou um pouquinho ali de tomar a decisão, a importância disso, mas acho que tem a personalização, né, da oferta aqui de serviços, olhando até mesmo, vou puxar um pouquinho para o serviço financeiro, né? Como que é interessante, né, a gente olhar para esse tópico, olhando para a oportunidade, né? Então, acho que inovação, personalização é uma resposta direta, né, do que está acontecendo. É uma necessidade do cliente que às vezes você não está ali olhando porque seu core é outro, né? É um outro tipo você tem um outro objetivo como empresa, mas você passa a olhar o dado, né, ele te traz uma informação, você fala, opa, tem uma oportunidade aqui, porque meu cliente tá dizendo isso para mim sem me dizer, né? Ele conversa com você a respeito disso. Então, acho que é uma resposta direta, né, que nos permite adaptar os serviços, né, olhando para qualquer tipo de serviço, para a necessidade do cliente que está ali no dado todos os dias. Esse ponto do cliente é muito legal. Como que a gente melhora, inclusive, a experiência do próprio cliente usando o dado? Como que eu pego e eu consigo, desde um restaurante pequeno até um e-commerce, uma empresa maior, como que eu consigo usar e aproveitar dessa estrutura de dado para o dia a dia? A gente sabe que no restaurante ele consegue pegar com dados a frequência que é mais que o cliente dele volta, retorna, consome ali dentro. Qual que seria efetivamente o produto que mais sai dali? Será que está na hora da gente fazer uma promoção? Será que está na hora da gente chamar o outro canal de venda? Tudo isso a gente consegue fazer com dado recorrente dentro do próprio cliente que ele traz ali. Será que eu consigo fazer movimentação até física do meu estabelecimento com base em dado e comportamento que o cliente está me falando aqui naquele momento? Será que o lugar que eu estou disponibilizando ali um produto está efetivando a venda dele do melhor jeito possível? Isso tudo é com base em dado e comportamento. Então a experiência do cliente também é impactada com relação a isso. E no fundo, um cliente feliz também tem um retorno financeiro muito grande. Exato. Acho que você falou num ponto bacana também, né, de personalização e dado, que permite também tomar decisões em relação ao negócio, né? Então, eu vou usar o seu exemplo do restaurante. A gente tem a imaginação aqui, a gente supõe que é o maior movimento desse restaurante seja na hora do almoço e aos finais de semana, né? Será que é mesmo? Será que não tem, né, uma forma de unificar esse dado e entender qual é o meu pico? Será que às 3 horas da tarde, a de manhã, será que não são os meus melhores dias? Ou eu tenho dias que eu tenho essa relevância, né? Ou será que eu tenho um tipo de pagamento mais utilizado no momento do dia? Será que o Pix é mais utilizado na hora do almoço, é o voucher? Ou será que é débito, é créditos? Como é que eu consigo, né, reunir essa informação para tomar decisões e até mesmo fazer incentivo, né, para esse consumidor que está ali, para o dado que eu tenho reunido? Então, a gente tem um produto muito bacana, né, para esse fim. Então, acho que a gente já olhou para isso, né? Vou dizer que a gente está um pouquinho avançado aqui nesse tema, então a gente sabe também que dado é algo bem bacana, né? Então, para quem quiser saber, esse produto é raio-x, tá? Que ajuda aí na inteligência também. Então, além de a gente ajudar em toda a jornada, né, de recebíveis aqui, a gente olha muito para dado. E o impacto financeiro é muito claro quando você toca nesse assunto. Será que, vou usar o exemplo que você deu, será que
a forma de pagamento, o crédito, o débito, estão com a melhor taxa no mercado? Normalmente. Será que a minha equipe está alocada no melhor momento, no lugar de maior movimento do meu dia a dia, no meu comércio? Só dado vai trazer isso. Com certeza. Eu vou até aprofundar aqui no outro, vou mudar um pouco a nossa ótica, né, de exemplo. Pensa que você ali tem uma empresa, um comércio, enfim, você é o gestor daquela área, daquela grande empresa, da pequena, da média, enfim. Né? E como que a gente usa o financeiro para tomar decisão, né? Os dados financeiros para tomar decisão? Porque muitas vezes as decisões estão voltadas só para venda, né? Então como que eu uso o financeiro para tomar essa decisão? Né? Será que a gente leva em consideração a jornada dessa venda, exatamente, desde quando ela nasce, né? Seja ela da unidade de negócio que eu tenho, se é FIP online, marketplace, delivery e assim por diante. E será que eu olho o total dela? Será que eu olho até o final dela, né? Onde ela vai ser paga, né? Eu vou ter recebimento daquela venda? Será que eu conseguiria, por exemplo, né, fazer um estudo de dado se eu tenho daquela determinada tipo de venda, débito, crédito, né, para aquela bandeira? Será que eu sofro muita contestação naquele tipo de venda? Apesar de ela ser mais barata para mim, na minha operação ela fica cara? Será que eu tenho muito cancelamento com aquele tipo de venda, aquele tipo de débito, crédito, cartão, bandeira, né? Alguma coisa nesse sentido? Então, como que o financeiro ajuda nisso, né? Como que a gente pode olhar e falar, financeira só tem que cuidar disso? Não, muito pelo contrário, né? Então, acho que a personalização, né, quando a gente olha para financeiro, ele vai além, né, de somente oferecer serviço. Mas a gente pode também usar o dado para tomar decisão operacional, decisão de melhor tipo de venda e até incentivar determinada venda. Então, eu sei que esse tipo de venda feito aqui, vou dar um exemplo muito, muito bacana também. Estava falando com um cliente de posto outro dia, ele me contou que eles estão substituindo o débito pelo Pix, né, por algumas facilidades, por ser um pouco mais barato, pela fricção, né, ser menos ali com o cliente. E ele tomou essa decisão olhando, né, para a plataforma de conciliação dele. Ele olhou, viu que o comportamento dessas transações, na hora que ele foi olhar o recebimento, era muito melhor no Pix do que no débito, por exemplo. Então ele está incentivando o uso do Pix de que forma? Ele oferece ali um valor a mais na bomba, no combustível para você, se você for pagar com Pix. Isso é muito legal. O mercado está indo nessa linha. Se a gente pensa em pontos como Open Finance, a gente pensa em empresas muito grandes já se estruturando para ir nessa linha. E a gente sabe que dado é uma coisa de todas as empresas. Você acabou de falar um exemplo muito legal de posto, que tenho certeza que com uma estrutura de dado, ele vai ter muito mais faturamento. Então, acho isso muito importante e análise, vamos aprender com os grandes bancos, usando ali, oferecendo uma taxa melhor, porque eles têm muito dado seu ali dentro do Open Finance. Por que a gente não pode fazer exatamente a mesma coisa, só que dentro de casa? Sim. Por que a gente não pode oferecer um serviço melhor também para o cliente dentro de casa, usando essa lógica? Com certeza. Por que eu não vou dar acesso, né? Aí você falou no Open Finance, por que eu não vou dar acesso, né, ao meu banco parceiro, à minha instituição, né, parceira, para que ela olhe como que eu me comporto, de repente me ofereça melhor taxa, melhor caminho para investimentos, melhores produtos? Por que não pensar nisso aqui? Pensa nisso. Então, por que eu não dou acesso à minha agenda de recebimentos para minha cadeia de parcerias, né? Minha cadeia de fornecedor, minha cadeia de automação, minha cadeia de parceiros. Tá aqui a minha agenda, né, de recebíveis que eu tenho, que eu não tenho, vai facilitar, né, tomar as decisões de, eventualmente, créditos, a conhecer um pouco do meu volume, das minhas vendas, do meu potencial. Então, acho que o Open Finance conversa muito, né, tá nos convidando a aprender que compartilhar dados não é ruim, né, dependendo, obviamente, claro, tem que ter, né, acho que você tem que fornecer esse dado para uma empresa que seja auditada, que seja confiável, que seja, né, tua parceira, que te prove que vai cuidar disso. Tem toda a importância da LGPD. Exato. Então, acho que é uma coisa que a gente também aqui olha com muito carinho, né, muito zelo, tópico que a gente cuida bastante. Mas por que não, né, eu dar acesso a isso para me fornecer melhores produtos, serviços e assim por diante, né? Então, acho que a personalização do serviço financeiro aliado com um dado, né, personalização do serviço em geral, né, olhando para o financeiro também como uma ponta muito forte para tomar as decisões no negócio,
é uma coisa que a gente acredita bastante, né? E a gente tá vendo que tá acontecendo bastante. Então, esse cliente foi conversei muito legal, né? Acho que o que ele me contou foi o time financeiro que levantou a mão, né? Então acho que é bem, bem legal. E nos conta um pouco, né, de como que a ciência de dados está revolucionando o mercado financeiro. De novo, né? Acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas imagina que você tem ali, né, um acompanhamento de fluxo de caixa. Vou entrar aqui, vou provocar um pouco aqui, a gente discute sobre isso, quero ouvir a sua opinião sobre isso. Mas imagina que você tem ali no fluxo de caixa, né, uma inteligência de dados que vai analisar seu comportamento, né, do fluxo de caixa da sua empresa, e vai dizer que de acordo com o comportamento, de acordo com os dados que ela está analisando, é provável que você tenha um fluxo de caixa composto dessa forma, né, com esses eventos, com essa entrada, desta forma, porque eu já conheço os teus dados, né? Então imagina a quantidade de recurso, né, de tempo que eu otimizo se eu tenho um time lá de 5, 6 pessoas às vezes olhando para isso. Então, que dado, né, é uma coisa em que eu vejo, tá? Uma revolução tanto em negócio, né, tanto também como a gente consome as pessoas, né? Então, hoje a gente tem, eu acredito fielmente, né, que daqui a um tempo o analista financeiro ele não vai ser somente um analista que tecnicamente entende do financeiro, ele vai ser um analista de dados, né, financeiro. Ele vai tomar decisões mais rápidas e vai encontrar erros mais rápidos, inconsistências mais rápidas, porque tem dado na frente dele. As tecnologias, elas levam cada vez mais para isso. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de N formas que a gente vai começar a incorporar da melhor forma possível no nosso dia a dia. Então, essas tecnologias, elas vão aprendendo e vão tomando um trabalho mais operacional no dia a dia. Claro que isso não vai ser amanhã, isso vai ser ao longo dos próximos anos, mas isso mostra muito, e acho que corrobora com o que você está trazendo mesmo, da mudança do perfil do profissional do financeiro. Não só no operacional, ali no dia a dia, mas também na parte de análise de dados. Dados são o futuro e as nossas tecnologias fazem com que a gente leve esse caminho também. Como que a gente pega ali o famoso chat GPT para a gente explorar e pegar todos esses cenários para trazer uma análise de dados mais fácil e a gente trabalhar em cima do resultado daquilo, e não só na análise em si operacional, se faz sentido uma coisa ou outra. A gente é totalmente data-driven, né, aqui, né? Então a gente gosta, é um tema que a gente gosta bastante, poderia ficar aqui, a gente falaria horas e horas ali como aproveitar e como essa dinâmica, né? Então acho que também dá para pensar em como o dado ajuda a montar uma árvore de decisão, sabe? Então, eu vou testar cenários, né, no qual ali os dados vão me contar qual é o melhor caminho que eu posso seguir. Então, eu vou ter algumas árvores de decisões, sabe? Então, baseado, obviamente, no aprendizado desse dado constante, né, no AI, ou no Machine Learning, ou no Data Analytics e assim por diante, né? Mas imagina que eu posso escolher 3 situações e falar, eu quero olhar para isso, isso e isso. Se você tomar essa decisão, vai acontecer isso. Se você tomar essa decisão, provavelmente acontece isso. E essa decisão, provavelmente acontece isso. Tudo baseado em dados, né? Então, imagina que você é o gestor financeiro e tem lá o desafio de tomar algumas decisões, né? De como que é melhor você fazer ali tua gestão, qual o caminho que você segue. Se uma inconsistência deve ser tratada assim, assado, se você muda ou não muda o processo. Imagina que você pode ter um dado ali te dizendo que, se você tomar essa decisão, o caminho é esse, não é certo e errado, mas se você tomar essa decisão B, você vai ter esse resultado. A decisão é sua ainda. A decisão é minha, né? Mas a diferença é que eu tenho agora alguém me gerando esse dado, essa qualidade de dados, porque conhece o meu processo, conhece os meus dados, né? E eu também conheço os meus dados, então a tomada de decisão ficou extremamente rápida, né? E muito mais assertiva. Então eu não preciso testar para eu tomar decisão. Eu posso tomar decisão testando, né? Posso tomar decisão já sabendo muito provavelmente qual é o caminho que vai acontecer. Você coloca ali toda a análise de risco para montar aquilo, você coloca ali todo um cenário prévio que você já montou e aquilo ele faz para você. A decisão é sua. Fenomenal. E aí, né, acho que a gente não falou bastante sobre dado, mas acho que a importância de automatizar isso também, né? Porque acho que
olha bastante aqui para tarefas, né, que podem ser automatizadas com os dados. Então, os dados vão dizer para a gente se a gente pode economizar tempo fazendo alguma coisa e sobrar tempo para outra. Então, a gente pode otimizar recurso, identificar oportunidade, antecipar risco, dar profundidade, né, em alguma coisa em que o trabalho manual, às vezes, nos consome demais. Então, acho que o importante, né, de tudo isso que a gente falou é ter um processo automatizado, né, 100% automatizado e em benefício aqui da tomada de decisão e da operação, né, para que a gente libere ali aquela empresa para tomar mais decisões estratégicas baseadas nos seus dados, né. Então, acho que eu encaixaria como automatização do processo um fator extremamente importante, né, além dos 2 iniciais que a gente falou, que é dado confiável, né, e tratamento dos dados, a automatização do processo, acho que é algo em que eu considero bastante providencial nessa jornada. Muito, muito legal. E Larissa, como que a gente aqui na Equals consegue ajudar nisso tudo que a gente falou, sabe? Acho que é muito legal, mas a gente está se preparando para ir nessa direção? Eu acho que sim, tá? Acho que todos os dias a gente tem que se preparar para ir nessa direção, porque é um caminho que ele não faz parte do futuro, ele já é presente, então todo dia a gente vê dados, né, por aí. E acho que o papel fundamental, tá, da Equals nessa jornada é justamente na automatização desse processo, né? Além da qualidade dos dados que a gente tem, além de todo o processo que a gente falou de, né, ser confiável, a importância disso acontecer, não adianta nada a gente continuar falando de dados de forma sem ser automatizada. A Equals tem um processo extremamente, né, automatizado para que isso aconteça todos os dias, né, toda hora e assim por diante, de uma forma muito dinâmica. A gente olha para isso com bastante carinho mesmo, em tudo que é automatização. Então, a gente é o louco da automatização, né? Tudo a gente automatiza, então o cliente ele tem pouca ou nenhuma, tá? Necessidade de fazer isso, qualquer intervenção manual, ele está tudo dentro de uma plataforma, em qual ele reúne os dados deles lá dentro, então automatizado. A gente já sabe que 70% desse tempo, né, que eu comentei lá no começo, né, 69% do tempo ser utilizado ali em processos manuais, a Equals já ajuda aí. Eu acho que é muito legal a gente lembrar que a gente pega de ponta a ponta. De ponta a ponta. Da venda ao pagamento. Da venda ao pagamento, processo totalmente integrado, né, totalmente automatizado, então eu preciso acompanhar todo esse processo para tomar as decisões, melhores decisões e garantir que minha operação esteja realmente funcionando, esteja, né, de acordo com aquilo que eu tenho dentro de casa. Não se preocupa mais com isso, né? Desde que a gente toma conta, a gente está há 13 anos fazendo isso, né? Então a gente tem ali, só para falar de números, né? A gente tem mais de 180 integrações com meio de pagamento. Aí quando a gente olha para o sistema de venda, a gente tem mais, né, uma grande quantidade aqui. Então, a automatização, nada disso, a gente poderia até ter invertido a ordem dessa conversa, porque tudo começa aí, né? Tudo começa na automatização. Senão a gente não consegue, de fato, trabalhar com a quantidade de dados que a gente tem. E é muito importante, né? Então, eu preciso acompanhar minha venda, preciso acompanhar minha operação, preciso acompanhar qual é o evento que está acontecendo na minha venda, né? Se eu tenho algum ajuste, se eu não tenho algum ajuste. Imagina que eu tenho ali, eu sou o seu restaurante que você me deu de exemplo, imagina que eu tenho 100 vendas por dia. A chance de eu fazer isso de forma manual, né? Sem chance nenhuma. E quando você vai escalando, isso vai acompanhando de forma igual, né? Então, a Equals já automatiza esse processo para você e você fica livre para olhar para os seus dados, tá? que é um ponto importante aqui. Legal, a gente nasceu para isso, né? A gente nasceu para isso. Então, acho que é assim que a gente entende que a ciência de dados está mudando completamente ali o sistema financeiro, desde a tomada de decisão baseada em dados, até mesmo ali na automatização do processo e, de fato, mudando o cenário dessa pessoa que está na equipe financeira, nos departamentos. E a gente volta na próxima com outro tipo de informação bacana por aqui e a gente vai contando para vocês as nossas novidades. Obrigada, valeu. Curta aqui o vídeo, compartilha. E se tiver alguma sugestão de conteúdo também, compartilha com a gente. Obrigado, pessoal.